Olá, sejam bem-vindos em mais um Bíblia Todo Dia, dando continuidade ao livro de Jeremias, capítulos 7, 8 e 9. Continuando então Jeremias, esses capítulos vão nos mostrar claramente a tristeza mais uma vez do profeta, o seu ministério de angústia por causa da rebeldia do povo, que insistia em desobedecer ao Senhor e não ouvir as correções do próprio Deus. Jeremias 9:1 nos mostra muito forte as emoções do profeta. Está escrito assim: ó, se a minha cabeça se tornassem águas e os meus olhos numa fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite, os mortos da filha do meu povo. Então, expressa aqui a sua profunda angústia, pois, como profeta de Deus, o Senhor já havia revelado a ele sobre o juízo por causa da desobediência do povo. Então, o Senhor já tinha falado das consequências. E ele estava aqui parecendo que chorando, que triste mesmo, porque ele já sabia daquilo que havia de acontecer se o povo continuasse dessa forma. Então Jeremias faz aqui uma denúncia no versículo 2 e no versículo 3, é uma denúncia, dizendo que eles são adúlteros. Então Jeremias está falando, o povo continua em adultério, praticando roubo, encurvam a língua como um arco. Então essa expressão é muito interessante, ele está falando, vocês encurvam a língua como seu próprio arco, estão inclinados para a mentira, avançam, vocês continuam progredindo na malícia. Ele está falando aqui que o povo andava malicioso, mentiroso, em adultério, e termina dizendo, no verso 3, que eles infelizmente não conheciam o próprio Deus. Então ele está falando, o meu povo, infelizmente não conhece ao meu Deus, ao Senhor. Quero chamar a atenção aqui para Jeremias 7, no verso 4, 5 e 6. Está escrito assim: não vos fies em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas, se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes o juízo entre os homens e o seu próximo, se não oprimirdes, o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal. Então aqui mais uma vez Jeremias está falando a verdade com o povo e Deus usando o profeta, como se Deus estivesse falando assim, vocês constroem templos, falam de templos, adoram, levantam altares, holocaustos, mas o seu coração está longe de mim. Vocês continuam agindo de forma errada, vocês continuam sendo injustos com as viúvas, com os órfãos, com os estrangeiros, vocês estão oprimindo aqueles que eu quero que acolham. Então isso é mentira, isso é falsidade, isso é falta de amor, vocês estão praticando a maldade. Deus não estava satisfeito com o fato simplesmente do povo levantar altares de holocaustos, não estava satisfeito, não era isso que Deus queria neste momento. O povo estava confiando em seus próprios princípios e não nos ensinamentos de Deus. Então, palavras bonitas, altares, templos, era apenas religiosidade. Isso nos lembra alguma coisa? Deus está interessado em nosso coração e não em levantarmos templos, corremos para lá e para cá, não. Mas o Senhor está interessado na nossa intimidade para com Ele, na justiça dEle em nós, e nós praticando essa justiça, esse amor, e para que as pessoas conheçam de fato quem é Deus. E aqui está falando, Jeremias, o próprio Deus falando, vocês não me conhecem, eu não estou interessado em altares, não estou interessado em sacrifícios, eu estou interessado em quem você é para mim. Estou interessado em que você me conheça e prossiga em me conhecer como meu povo. Deus não quer mais sacrifícios assim. Ele está aqui advertindo. Ele não quer holocaustos banais, sacrifícios mecânicos, apenas exteriores. O que o Senhor deseja aqui é que eles obedecessem a voz, é que eles parassem tudo e mudassem e desconsiderassem coisas que não era da parte que não era da vontade do Senhor, coisas que o Senhor já tinha instruído, o Senhor já tinha mostrado, já tinha ensinado, e eles não estavam dando ouvidos mais, não estavam de fato ouvindo a voz do Senhor. Isso seria hipocrisia. Então é como se o próprio Deus estivesse falando, vocês precisam entender
e vocês estão sendo hipócritas, e eu tenho visto isso. Simplesmente pensar em levantar templos, simplesmente pensar em adorar dentro do templo, mas o coração longe do Senhor de nada vale. Continuavam então queimando incenso a Baal, eles continuavam queimando incenso a Baal, ele está falando de idolatria, oprimindo os estrangeiros, os órfãos, agindo de forma errada, matando, furtando. Ele está falando de injustiça social. O cristão, o povo de Deus, não pode ser injusto, não pode cometer injustiça social. Deus está de olho nisso, porque Deus é justo e é amor. Vimos aqui todas essas denúncias do profeta. E agora ele vai fazer um apelo e um lamento. Então ele denuncia as falhas, os erros, as brechas, o pecado, a idolatria, a mentira, a malícia, o adultério. Ele continua denunciando e depois ele faz um apelo para o conserto. Mais uma vez, Deus tinha enviado vários profetas. E agora ele está falando através do profeta Jeremias, que tanto estava angustiado pela situação, pois Deus enviou muitos e eles não ouviram. O juízo de Deus chegaria sobre eles, infelizmente. E um lamento de Jeremias em todo o livro de Jeremias. Ele lamenta profundamente. O profeta está sofrendo pela dureza do coração dessa nação. O profeta está sofrendo. E eu acredito que hoje, nesse tempo, existem muitos profetas também, da parte do Senhor, tem ouvido aquilo que Deus tem falado, tem transmitido e tem sentido a dor de Deus, porque o povo não está ouvindo. Muitos andando para trás, muitos olhando, desfocando, saindo da presença do Senhor, do propósito de Deus, insistindo na falha, no erro, insistindo no pecado, e isso dói no coração do profeta. Um lamento de Jeremias, porque o profeta está sofrendo pela dureza do coração, porque realmente é lamentável a situação. E nós temos visto hoje como é também lamentável muitas situações que temos visto no meio do povo de Deus. Paulo fala em Romanos 2, olha que interessante. Paulo adverte em Romanos 2 aos judeus. Ele fala aos judeus, vocês fazem tudo de errado, como se ele estivesse falando, vocês estão aí corrigindo os outros, vocês fazem tudo errado, condenam os outros, condenam o adultério, o roubo, mas fazem pior, praticam ainda a maldade, coisas piores. Isto é mentira, isso é falsidade, e Deus abomina a hipocrisia. Deus abomina a mentira e a falsidade. Para Deus, o mais importante aqui é um ensinamento de Deus. Ele quer chamar a nossa atenção para isso. O mais importante não é o holocausto, não é o sacrifício, não é a adoração vazia. É dar ouvidos à sua voz, é ser justo e verdadeiro, é amá-lo acima de tudo, praticar a justiça. Jeremias 9, 23, 24, está escrito assim, assim diz o Senhor. Mais uma vez, essa expressão, assim diz o Senhor, é o próprio Deus falando através do profeta. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Quem não anda segundo a voz de Deus, não anda segundo o seu propósito. Anda segundo a sua própria vontade, o seu próprio conselho, a sua própria consciência, o seu próprio interesse. E se gloria em sua própria força, naquilo que ele conquistou, ou seja, nas suas vaidades. É o famoso vaidoso. A melhor coisa é conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Nada mais adianta nesse tempo, nada mais adianta nessa terra se nós vivermos com o nosso coração longe do Senhor. Podemos ter lindos templos, podemos ter bens, riquezas, prosperidade terrenas, lindas palavras, lindas mensagens, lindos conselhos. Mas sem a essência de Deus, nada vale para Ele. Tá bom? Que Deus te abençoe. Espero ter esclarecido um pouco mais sobre a vontade do Senhor e a sua palavra maravilhosa. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar a sua pergunta logo debaixo do vídeo. E até o próximo.